Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar sobre a Lei 12.956 de 2005, especificamente para você que prestará o concurso para o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então nós estamos aqui com a missão de conhecer melhor esta lei, mais do que isso, de fazermos o que eu chamo de mapeamento jurídico, demonstrando para você quais são os pontos que poderão ser explorados pela nossa prova. Desde já, mais uma vez, ratifico o meu compromisso com você de sempre atender às suas demandas. Podem falar com o professor, podem entrar em contato, que eu estarei sempre aqui prontos a atendê-los. Professor por extenso Eduardo Galante, você vai me encontrar em todas as redes sociais. Simbora então, vamos avançar um pouco mais? Olha só, então na nossa aula eu quero abordar Lei 12.956. Esta lei, ela foi atualizada inclusive recentemente, não se preocupem, estas alterações estão dispostas aqui para vocês. Trata-se de órgãos, então trata-se ali, vamos falar assim, sobre o estudo dos órgãos de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado de Pernambuco. É sobre este tema que nós então falaremos. Eu lembro que na aula passada eu dei início a você ao assunto direitos e vantagens e terminei aquela aula falando especificamente sobre a licença para tratamento de saúde. Nós daremos sequência a este assunto por ser um assunto extenso. Eu segmentei a aula, parte dela então eu falei na aula passada e agora a outra parte quero falar aqui. Tá bom? Então fica esta dica, simbora. Para que você possa melhor organizar, Lei 12.956, vou falar então para o Ministério Público, vou falar sobre o Ministério Público do Estado de Pernambuco, especificamente sobre o seu quadro de apoio técnico e administrativo. Dando sequência no nosso assunto, eu ainda não terminei o assunto, né, estrutura e remuneração, não terminei o assunto direitos e vantagens. Olha, a Procuradoria Geral de Justiça, ela tem competência para instituir bolsa de estudo. É claro que o servidor, para fazer jus a esta bolsa de estudo, ele tem que preencher alguns requisitos necessários que estarão estabelecidos numa norma que deverá ser baixada pelo seu procurador. Agora, são cursos tanto para a graduação como para a pós-graduação. Para a nossa prova, o que você deve guardar? A banca vai perguntar para você qual é o órgão que poderá fazê-lo. Nesse caso, é a Procuradoria. Lembrando que, nesse caso, os cursos têm que ser de graduação ou de pós-graduação. Então, o servidor, no caso escolhido ali, de acordo com os critérios objetivos e específicos estabelecidos, ele poderá, então, no caso aí, receber essa bolsa, tá bom? Existe esta possibilidade. Além disso, o Ministério Público, ele ainda possui a competência para celebrar convênios com o Sindicato dos Servidores e também com associações de membros da instituição para manutenção de serviços ali, no caso, assistenciais e culturais aos servidores do Ministério Público. Ué, professor, mas como assim? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito comum. O Ministério Público, então, ele firmou um convênio com o sindicato e aí o sindicato, então até mesmo a associação, o que eles fizeram ali? Eles proporcionam serviços assistenciais e culturais, serviços assistenciais os mais diversos. Por exemplo, uma creche. É possível? Sim, é possível. É possível. E aí, então, creche para, né, as servidoras lá, as crianças, então pode sim. O mais importante é que existe esta prerrogativa. Existe, então, lembrando que estes convênios são especificamente para serviços assistenciais e culturais, tá bom? Fica esta dica para vocês. Além disso, o servidor, gente, do quadro permanente, tá? O quadro suplementar, nós sabemos que ele está em extinção, mas esse servidor do Ministério Público, tá? Que foi eleito para presidir o sindicato representativo da categoria. Bem, se ele foi eleito para ser o presidente do sindicato, então, representativo da categoria, ele fará jus a algumas prerrogativas. Ele fará jus, então, a algumas prerrogativas. Por exemplo, a primeira delas, se ele for eleito, tá? Ele fará jus
a nossa conhecida licença para desempenho de mandado classista. Então, no caso aqui, fará jus à licença para desempenho do mandato classista. Foi eleito presidente? Vai fazer jus a esta licença, tá? No caso, aquele período em que este servidor estiver lá como presidente desse sindicato, será que aquele tempo que lá ele estará, será que esse tempo será contado como de efetivo exercício? Porque, do contrário, seria um prejuízo enorme para a carreira daquele servidor. Por isso mesmo, a lei considerou, então, a seguinte possibilidade, que considerar-se-á, então, como efetivo exercício, o afastamento, tá? Então, para o desempenho de mandato classista, tá? Sem prejuízo da remuneração, direitos e vantagens. Então, aquele servidor que for presidir o sindicato representativo da categoria, ele não deixará de receber ali a sua remuneração, os seus direitos e vantagens, porque esta atividade, ela é tida, tá? Ela é tida, então, como de efetivo exercício. Então, vai continuar recebendo normalmente, tá bom? Além disso, o servidor, de que maneira ele poderá requerer esta licença? Então, você foi eleito para presidir o sindicato, né, no caso ali, representativo da categoria. De que forma você poderá, então, solicitar a licença para o gozo, não no caso de mandato ali, classista? Você, primeiro, deve comprovar que você foi eleito como presidente para aquele sindicato. Então, você deve anexar uma documentação probatória. E mais, caso você queira o seguinte, suponha-se que você entenda que você conseguirá, no caso, exercer as suas funções no Ministério Público, o seu cargo no Ministério Público, e também lá, no caso, no sindicato. Você vai conseguir exercer as duas ao mesmo tempo. Se isso, então, for possível, você pode declinar desta licença. Você pode falar o seguinte, não, vou ser o presidente lá da associação, mas não preciso, porque a associação só precisa da minha presença aos sábados e domingos. Durante a semana não precisa, então durante a semana eu vou ficar aqui no Ministério Público. É possível? Sim, é possível. Então, o servidor, ele poderá declinar desta licença, tá? Na prática eu vejo como algo um pouco mais difícil, tá? O servidor que for designado de ofício ou a pedido para servir em outra sede. Então, às vezes, gente, existe esta possibilidade, tá? Ele foi designado, por exemplo, ele estava lotado em Recife e foi designado para Petrolina, tá? Ele foi designado para exercer a sua função lá em Petrolina. Ele fará jus, tá, a uma verba indenizatória chamada ajuda de custo. A ajuda de custo é um tipo de verba indenizatória que tenha a missão ali de cobrir as despesas que o servidor terá por motivo de deslocamento, tá bom? Lembrando o seguinte, qual é o valor desta ajuda de custo? Gente, o valor da ajuda de custo será no máximo, tá? O valor do seu vencimento básico. Então, esta ajuda de custo, ela terá como referência, o valor a ser pago deverá ser o correspondente a, no máximo, o vencimento básico. Então, no caso, a ajuda de custo, ela serve para cobrir as despesas de deslocamento. O servidor, então, saiu, no exemplo, saiu de Recife, foi para Petrolina, vai ter, no caso, gastos com transporte, com viagem, mudança. Então, todos esses gastos aí, no caso, recebe o servidor o pagamento ali de um vencimento básico para que possa realizar essa atividade. Ah, professor, isso não dá para fazer. Bem, é o valor que é pago de acordo com a lei. Cuidado com a prova aqui, ela pode falar para você que é o valor da remuneração. Não, é o valor do vencimento básico, tá? O servidor removido para a comarca distinta daquela a qual exerce as suas funções, ele terá, gente, também um prazo para chegar até aquela localidade. Esse prazo não poderá ser superior a 8 dias. A esse prazo de deslocamento, nós damos o nome de trânsito. Então, o servidor ele terá 8 dias de trânsito. Que é trânsito, professor? É o prazo que ele tem para se deslocar até
até se deslocar, então, até a sua nova localidade, onde irá exercer as suas funções, tá bom? E mais, nesse caso específico, você tem que ter cuidado com prazo. Banca ama prazo, eu sempre falo isso, já virou até clichê, mas é verdade. Então, o prazo para o deslocamento, para o trânsito, são 8 dias. Muito cuidado com esta informação, tá bom? Além disso, olha, nesse caso, esse período que o servidor vai se deslocar no caso ali de trânsito, esse período é considerado como de efetivo exercício? Sim, tá? Então, no caso, considerar-se-á como efetivo exercício este afastamento. Então fica esta dica para você. Além disso, tá? Na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou legalmente afastado, tá? Esse prazo de 8 dias para trânsito, ele será contado só depois do término do afastamento. Por exemplo, o servidor recebeu 8 dias de trânsito, mas aí ele pegou uma gripe e ficou internado. Esse prazo de 8 dias só irá começar a contar depois que ele, então, sair do hospital, só depois que ele tiver condições de reassumir os seus serviços, tá bom? Olha, é facultado ao servidor declinar dos prazos presentes nesse artigo. Ou seja, o servidor, gente, se ele não quiser, tipo assim, professor, eu me desloquei, eu saí lá de Recife, em 1 dia eu cheguei em Petrolina e já quis assumir o serviço. Eu declinei dos 8 dias de trânsito. Pode? Pode, ele poderá fazê-lo. Na prática, eu não acredito muito que isso aconteça não, tá bom? Mas ele poderá fazê-lo. Existe esta possibilidade. O servidor, tá? O servidor, então, ocupante dos cargos, né, da estrutura do Ministério Público. Então, os analistas ministeriais, os técnicos ministeriais, eles receberão o auxílio saúde, que deverão ser pago em pecúnia. Olha aí, hein? Viu que eu falei para vocês? A estrutura lá de pagamento é bem interessante. Você tem a sua remuneração e tem as verbas indenizatórias. Já falei que você pode receber, então, o auxílio refeição, falei do auxílio transporte, agora estou falando do auxílio saúde. Tudo pago em pecúnia, dinheiro, tá? Então, sim. Então, o servidor tem a possibilidade, sim, de receber o auxílio saúde pago em pecúnia. Além disso, é direito, né? Esse direito ao valor do auxílio saúde, tá? Esse, no caso, ele é extensivo também aos servidores inativos. E é interessante isso porque a banca poderá tentar te surpreender aqui. A banca poderá perguntar para você se o auxílio saúde é pago tão somente aos servidores que estão na ativa. Não, no caso são pagos também aos servidores que estão na inatividade. Tá bom? Além disso, o servidor, ele fará jus anualmente a um período de 30 dias de férias. Gente, férias é bom demais. Então, 30 dias por ano, o servidor fará jus ali ao gozo das suas merecidas férias, tá? Lembrando que esse período de férias poderá ser acumulado em até 2 períodos no máximo, mas isso só se comprovar que havia necessidade. Tá bom? Então, devendo ser colocado gozo compulsório ali pela Procuradoria de Justiça. Então, no caso, o que mais interessa para a nossa prova? É que você fará jus a 30 dias de férias, porque você será um servidor do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Você fará jus, então, a 30 dias de férias por ano, lembrando que você não poderá ultrapassar ali 2 períodos cumulativos, tá bom? Olha, para aquisição do primeiro período de férias, tá? Para aquisição do primeiro período de férias. Olha, para aquisição, então, do primeiro período de férias, você deverá trabalhar 12 meses. Então, assim que você fizer, né, assim que você for, no caso, entrar em exercício no Ministério Público do Estado de Pernambuco, você deverá trabalhar 12 meses. Só depois desses 12 meses é que você fará jus, então, às suas primeiras e merecidas férias, tá bom? Fica esta dica para vocês. Além disso, as férias, elas podem ser parceladas, os seus dias podem ser parcelados? Podem. As férias poderão ser usufruídas de uma só vez ou parceladas, gente, em até 3 parcelas, tá? Agora, isso para que necessariamente possa ocorrer, é necessário, então, que haja aqui uma seguinte condição. Primeiro, o servidor tem que requerer. Segundo, tem que haver o interesse da administração. Tá bom? E mais,
Para a nossa prova, o que você deve guardar? As férias, então, poderão ser usufruídas de uma só vez ou em 3 parcelas. Nenhuma parcela poderá ser inferior a 10 dias, tá? Nenhuma parcela, então, poderá ser inferior a 10 dias. Além disso, tá? No caso de parcelamento de férias, o abono, então, deverá ser pago quando você tirar a primeira parcela, porque toda vez que você sai de férias, você faz jus àquele chamado terço, né? Um terço, que inclusive é constitucional. Todo trabalhador ao sair de férias faz jus, então, a um terço ali da sua remuneração a título de abono de férias. Além disso, as férias, elas podem ser suspensas? Podem. As férias, elas podem ser suspensas, sim. Mas existem situações as quais, então, farão com que isso aconteça. Isso não pode ser feito de maneiras, tá? Não pode ser feito sem critério, não pode ser feito de qualquer jeito. Então, as férias somente poderão ser suspensas, tá? Desde que haja ali uma situação, principalmente de calamidade pública, de comoção interna, convocação para júri, tá? Convocação para serviço militar, convocação ainda eleitoral, ou ainda por necessidade de serviço, desde que seja declarado pelo órgão. Então, são estas as hipóteses em que as férias poderão ser suspensas, mas como regra, não. Elas não poderão ser suspensas. Mas, excepcionalmente, nós vimos aqui quais são as situações que autorizam que as férias sejam suspensas. Olha, as férias também, tá? As férias também poderão ser suspensas no gozo da licença maternidade, no gozo da licença paternidade ou ainda no gozo da licença adotante. Então, se você está de férias, por um exemplo, você é servidora do Ministério Público de Pernambuco, você está de férias, e aí você, o que acontece? No meio das suas férias, o seu neném nasce. O que acontece? As suas férias, então, serão interrompidas para que você possa, a partir do nascimento, gozar da sua licença maternidade, tá bom? Além disso, o restante do período suspenso deve ser gozado de uma só vez. Então, no caso de suspensão, não vai ser dada a oportunidade para você de que você parcele os dias faltantes, os dias que você não tirou férias. Então, vai ser feito isso? Vai ser feito, tá bom? Ou seja, você não vai poder parcelar o restante dos dias, no caso especificamente de suspensão das suas férias, ok? Além disso, eu quero agora dar início às funções gratificadas. Eu quero falar um pouquinho com você sobre as funções gratificadas, tá bom? Então, o que são estas funções gratificadas? Tá? Então é o seguinte, olha, as funções gratificadas, elas vão de 1 a 8. Eu lembro até que no primeiro momento eu tinha dado um exemplo de 1 a 6, mas é só no caso de substituto. Normalmente, elas são pagas, então de 1 a 8. Você pode até me dizer assim, ah, professor, essa informação é relevante? Podem apostar. Eu já vi banca justamente cobrando isso. Eu já vi banca cobrando, então, funções gratificadas, então, de 1 a 8, tá? Estas funções só serão pagas para aqueles servidores que exerçam atividades de direção, de chefia ou de assessoramento e assistência. Então, função gratificada não será paga para o exercício de qualquer atividade, não. Só para atividades de direção, chefia, assessoramento e assistência, tá? E mais, serão exercidas em no mínimo 30% do seu quantitativo por servidores integrantes, então, no caso ali, por analistas e por técnicos ministeriais. Então, pelo menos 30% destas funções ali serão exercidas pelos seus respectivos servidores. Cuidado com esse percentual, como eu disse para vocês, banca ama isso. As funções gratificadas, tá? As funções gratificadas de 4 a 8. Então, funções gratificadas 4, 5, 6, 7 e 8 são consideradas, tá? Cargos em comissão, né? E nesse caso,
para que alguém possa exercê-las, se esse alguém não for um agente público, não for servidor, esse cargo, então, será tido como um cargo em comissão, tá? Isso quando não tiverem vínculo com a administração. Se não tiver vínculo, é cargo em comissão. Se tiver vínculo, é função gratificada, então é função de confiança. Os requisitos, tá? Os requisitos e as atribuições básicas para os cargos em comissão faz parte desta lei. Então, esta lei tem todas estas informações. Além disso, a designação para o exercício das funções gratificadas deve recair de maneira preferencial sobre servidores do quadro efetivo. E aqui é interessante porque isso aqui destoa um pouquinho de outras normas que nós já estudamos. Lá diz, as outras normas diz que estas funções gratificadas devem ser exercidas exclusivamente por servidores, tá, do quadro efetivo. Aqui não diz que esse, no caso, é exclusivamente. Diz que é preferencialmente. Eu acredito que mais à frente isso até será aperfeiçoado. Mas, por enquanto, vamos seguir o que está aqui. Os servidores, tá? Os servidores, então, designados para substituir ali, no caso, os titulares das funções gratificadas do Ministério Público nas suas ausências e impedimentos. Eles fazem jus a esta gratificação. Nada mais justo, né, gente? Se estão substituindo, nada mais justo que fazer jus, então, a estes valores. Além disso, quero dar início aqui a um outro direito, que é o desenvolvimento na carreira. De que maneira você será, então, no caso ali, de que maneira você poderá alcançar alguns cargos, alguns patamares, além daquele que você um dia fez, né? Além de um dia daquele que você fez inicialmente a sua colocação no órgão. Então, é o seguinte, os cargos, tá, gente? Os cargos, no caso ali, os cargos que constituem o quadro de provimento efetivo, eles visam, então, ali no caso, a prover os órgãos que integram a estrutura do Ministério. Então, os cargos estão ali justamente para isso, para que o órgão cumpra a sua, né, para que o órgão cumpra a sua missão institucional e, claro, para isso ele o faz através dos seus agentes, tá bom? E mais, ele está, estes cargos aqui, eles estão estruturados, tá, em carreiras. E para a estruturação destas carreiras, devem ser seguidas algumas diretrizes. Quais são estas diretrizes? Primeiro, deve haver, tá, no caso aqui, um incentivo grande, uma fomentação, uma preocupação com a profissionalização do servidor. Para isso, ele vai sempre estar treinando, ele sempre estará desenvolvendo. Deve haver também uma aferição do seu mérito funcional. Então, o servidor ele tem o seu desempenho avaliado, mensurado. E deve haver um sistema adequado de remuneração. O servidor, então, certamente fará jus a uma remuneração, levando em consideração a complexidade da atividade que exerce. O desenvolvimento dos servidores, no caso das carreiras, isso vai ocorrer mediante progressão funcional e promoção por elevação de nível profissional. Muito cuidado com esta dica, eu entendo que ela é excelente para estar na nossa prova. Então, desenvolvimento dos servidores, mediante progressão funcional e mediante promoção por elevação de nível profissional. Muito cuidado, então, com estas dicas. Bem, vamos aqui agora conceituar cada uma destas formas de desenvolvimento. A primeira delas, vamos falar sobre a progressão funcional. Nesse caso, o servidor, então, ele será movimentado de uma referência para a seguinte, mas dentro da mesma classe. Então, na progressão funcional, o servidor não muda de classe, ele muda só de referência, tá? E a cada 12 meses, a depender da sua avaliação, ele poderá mudar de referência. Lembrando que as referências, elas vão de um intervalo de 1 a 15. São 3 classes, A, B, C. Cada classe tem 15 referências. Lembrando que cada uma dessas referências, para que você possa mudar, você levará 1 ano, tá bom? Isso faz o seguinte, tá? Isso faz o seguinte, em 30 anos, então, você certamente ali terá sua carreira no topo. Será que isso cai em prova? Claro que cai. Olha só essa questão aqui. Nos termos da lei,
12.956, que dispõe sobre a estrutura dos órgãos de apoio técnico e administrativo e do plano de cargos, carreiras e vencimento do quadro de pessoal ativo técnico-administrativo do Ministério Público do Estado de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a incorreta. Vamos lá. As funções gratificadas vão de 1 a 8. Perfeito. Compreendem as atividades de direção, chefia, assessoramento e assistência. Perfeito. E 30% no mínimo serão exercidas por integrantes da carreira. Perfeito. Então a letra A correta. As funções gratificadas de 4 a 8 serão consideradas cargos em comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a administração. Verdade. Se não tem vínculo, é cargo em comissão. As férias somente poderão ser suspensas desde que respeitada a regulamentação própria e nas hipóteses de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou necessidade de serviço declarada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Corretíssima. As férias também poderão ser suspensas para o gozo de licença maternidade, paternidade ou adotante. Correta. O restante do período suspenso será gozado de uma só vez ou de forma parcelada. Não, aqui está o erro. O restante do prazo ali das férias que foi suspensa, essa parte que restou aí, que não foi gozada, ela não pode ser parcelada. Ela só pode ser gozada de uma única vez. Então aqui, ó, não pode ser parcelada. Logo, a letra E, então, está equivocada. Existe um erro, tá bom? Parabéns a todos que acertaram. Então, com isso, alcançamos o nosso objetivo e chegamos ao final, aí de mais uma aula, não é isso? Chegamos então ao final aí de mais um bloco, avançamos muito na nossa preparação e é isso então que eu espero de você. Dedicação, força, determinação. Forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, ok? Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. É claro que é algo, vamos dizer assim, a edição aqui desta nossa aula não é lá 100%, porque vocês viram que é algo que eu fiz aqui de maneira muito improvisada, mas com muito carinho, eu espero que vocês gostem. Muito obrigado.